Seja bem-vindo ao Sistema BR Spot. Meu nome é Antônio Barbosa, faço parte do time do comercial da empresa BR Wi-Fi e vou fazer aqui uma pequena apresentação da solução BR Spot. Para que você possa utilizar a solução BR Spot no seu negócio, você terá que contratar a solução e ao contratar a solução você receberá o link de acesso, você receberá um usuário e você receberá a senha. À medida em que você acessou o link, como estar aqui, colocando o usuário e colocando a senha, acessando, você irá automaticamente para essa tela. Essa tela é um dashboard, uma tela de apresentação bem interativa, bem simples. E aqui nós temos a opção de marketing. Nessa solução de marketing, ele irá fornecer nesse primeiro aqui na parte de marketing. Então ele vai apresentar aqui quantas pessoas nesse exato momento, se tivesse funcionando na plataforma, no teu negócio, você teria que quantas pessoas estariam pelo Facebook, pelo Google, pelo LinkedIn, pelo Twitter, por e-mail, pelo WhatsApp e assim por diante. Ele vai apresentar aqui o nome da tua rede lá, do teu negócio. Ele vai apresentar aqui um gráfico com a faixa etária de quantidade de adultos, crianças, jovens. Ele vai apresentar aqui um gráfico por gênero, mulher, homens. Aqui ele vai apresentar as pessoas que conectaram as últimas vezes. E aqui ele vem para baixo, ele apresenta como seus clientes preferem se conectarem aí no seu negócio, no seu Wi-Fi. Aqui, por exemplo, ele tem a parte aqui do Facebook, a parte, ele vem apresentando aqui no mês quantos acessaram através do Facebook, no ano, através do Facebook, do Google, do LinkedIn, do Twitter e assim sucessivamente. Aqui ele apresenta as últimas avaliações novamente e descendo aqui ele apresenta usuários online, ou seja, nesse instante, nas últimas horas aqui. Então aqui, por exemplo, ele está pegando desde as 1h40 às 7h20 da manhã, que é o momento. E aqui também ele vem apresentando algumas informações em termos de suporte, o atendimento, o e-mail do atendimento, o telefone, o WhatsApp. Vindo aqui para a parte do corporativo, aqui na parte do corporativo, ele vem apresentando aqui nos últimos 7 dias quantos novos usuários acessaram o seu Wi-Fi, o tempo médio de uso, a banda que eles utilizaram e aqui, como eu disse, o hotspot aqui que está sendo usado nesse instante, no caso aqui vai estar o nome do teu hotspot. E aqui ele vem novamente informando as últimas horas, os acessos nas últimas horas. E aqui ele vem apresentando a quantidade de usuários que estão exatamente nesse momento acessando o seu Wi-Fi. E aqui ele vem apresentando uma avaliação, usuários que acessaram aqui fizeram os últimos acessos. Ele vem apresentando aqui uma avaliação que é feita quando ele vai fazer o acesso. Então ela pode ser feita através da estrela e também pode ser colocado ali, tivesse colocado o José da Rua de Cima aqui, ou a Gorete Maria, tivesse a ser colocado aqui 2 estrelas, ele poderia estar colocando aqui o porquê que ele colocou 2 estrelas. E aqui embaixo vem a conexão por perfil de usuários. Os perfis de usuários são o perfil padrão, tem o perfil também dos usuários que são bloqueados e tem dos usuários que estão liberados, que são outras formas, na realidade, de acessos. E aqui ele vem apresentando aqui um gráfico também, vem apresentando o gráfico dos últimos 7 dias. Tá? E aqui ele vem apresentando, no caso, por qual perfil que estaria acessando. E aqui também ele vem apresentando um outro gráfico do modo de conexão no seu Wi-Fi. Quantos acessaram pelo Facebook, quantos acessaram por SMS e assim por diante. E aqui ele vem marcando nos últimos 7 dias da mesma forma. E aqui embaixo ele vem usuários que estão sempre conectando ao seu Wi-Fi, ou seja, ele aparece aqui um top 10, ou seja, os 10 usuários que mais acessam o seu Wi-Fi.
e aí ele põe o nome do usuário e ele vem colocando a quantidade de acessos ele fez. Você poderá ter essa informação. Voltando lá na parte do dashboard, nós vamos agora para a parte da academia do Wi-Fi, que nada mais é do que um manual online para que você possa conhecer mais, você possa tirar as dúvidas aí, você possa saber como é que fazer. Então, por exemplo, se eu quisesse saber aqui os dados solicitados para o seu cliente, ele vem, quais são os dados que são solicitados para o cliente? Ele vem dando aqui um passo a passo, como você sabe. Ele vem aqui informando, né, que o BR Spot, no primeiro acesso, solicita alguns dados ao seu cliente. Esses dados podem ser utilizados para envio de campanhas, SMS, WhatsApp, e devido à lei do Marco Civil da internet, e também através da questão do ALGPD. E aqui ele vem dando aqui, se você quiser saber mais sobre a lei do Marco Civil da internet, você clica aqui. E aí ele vem dando um passo a passo. E aqui embaixo ele vem apresentando aqui os campos, né, que o sistema vai solicitar para o seu usuário quando acessar. E aqui, já adiantando, é uma parte muito legal, porque você poderá ter, eu vou mostrar depois mais para frente, você poderá colocar sendo obrigatório o campo. Tem alguns que já são obrigatórios mesmo para atender a legislação. Tem outros que você pode se tornar ele obrigatório ou não. Por exemplo, o endereço, você pode colocar ele como obrigatório ou você pode colocar como não obrigatório. E também você pode solicitar aqui, por exemplo, nome, e-mail, celular, data do nascimento, gênero, por exemplo, você pode colocar no primeiro acesso, ou seja, primeira vez que o usuário for acessar, ele vai colocar esses dados. E você pode colocar, por exemplo, estado civil, CPF, passaporte, você pode colocar uma segunda conexão que esse usuário venha fazer, ele vai preencher esses outros 3 campos. E você pode colocar um endereço num terceiro acesso, ou você pode colocar todos eles no primeiro acesso. Aqui também, já aproveitando que eu já estou aqui, também você pode aí validar, né, o domínio do seu e-mail, e você pode também validar o seu celular. Só que o validar o seu celular, depois a gente vai estar vendo mais para frente, é através do SMS ou através do WhatsApp. Essas duas plataformas, elas cobram, no caso do SMS, ele cobra crédito para ser utilizado. E no caso do WhatsApp, ele cobra um valor de licença. Esses valores são cobrados da BR Wi-Fi pelas plataformas, então são repassados aí para o usuário, caso eles façam a utilização desses modos. Voltando lá na solução, vamos agora para a parte de cadastro. Usuários cadastrados. Foram na semana, quantos foram cadastrados no mês atual e quantos usuários têm cadastrado já na sua plataforma. E aqui ele vem marcando aqui o nome, né? Primeiramente ele vem marcando por qual modo foi acessado o seu Wi-Fi. Por exemplo, no caso aqui foi através do SMS, eu acessei através do Facebook, ele menciona o Facebook, ele traz a foto do Facebook. E aqui vem marcando aqui no caso o nome, vem marcando o gênero, vem marcando o e-mail, vem marcando o telefone e vem marcando a data de nascimento. Então, esses dados, vamos lá, e voltando lá na listagem do dashboard, nós vamos agora em cadastrar o usuário. O usuário ele pode ser cadastrado através de quando ele vai acessar o seu Wi-Fi. Imagina que você chega lá no shopping, o shopping já tem a solução BR Spot e você, ao detectar lá a rede ou ao acessar através de um QR Code, porque a solução BR Spot também ela pode ser disponibilizada através de um QR Code. Através do QR Code, o usuário que vai acessar o Wi-Fi, ele pode direcionar a câmera do celular dele para o QR Code e automaticamente ele já ser direcionado para que ele vá fazer aí o cadastro acessar, melhor dizendo, o seu Wi-Fi, ok? Então, e também aqui nós temos uma outra forma que é internamente. Então, imagina lá no shopping que lá na área de
de marketing, eles queiram lá fazer um cadastro de um usuário, por exemplo, que não soube fazer o acesso, ou teve alguma dificuldade lá porque falta de conhecimento, talvez uma pessoa, então eles podem estar fazendo o cadastro internamente para esse usuário. Então ele pode estar fazendo aí, né? Vindo aqui para o cadastro simplificado, esse cadastro simplificado, ele não há necessidade de preencher todos os dados lá. Porque nesse caso aqui, ele só precisaria, aqui, por exemplo, para que o usuário lá, imagina que o João da Silva fosse acessar o Wi-Fi e você só precisaria pegar o usuário do João da Silva e colocar a senha dele e aí colocar aqui qual que é o Wi-Fi que ele vai estar acessando lá, seria aqui o seu Wi-Fi, e através disso ele poderia acessar já o seu Wi-Fi, ele não precisaria fazer o cadastro, mas tem a parte do cadastro aqui, caso queira fazer, ele é colocado opcional, porque pode o cliente fazer ou não, tá? Voltando aqui na parte aqui do gerenciamento, nós vamos para bloqueados e liberados. Imagina que aí no seu negócio tem uma TV. E a TV, toda hora que você for ligar uma TV para os seus usuários, para os seus clientes, na realidade, acessar o seu Wi-Fi, você não precisar colocar a senha, né, para que tenha acesso. Então, o que pode ser feito? Através de registrar aqui, como foi registrado essa TV aqui, então é vir aqui, coloca a TV, coloca aqui o MAC address dessa TV. O MAC address é como se fosse um número de série dos equipamentos aí que normalmente acessam a internet, equipamentos de comunicação. Então eles têm lá um número que é um número de série. Aqui tem um exemplo de um número de um dispositivo, pode ser de um celular, por exemplo. E aqui tem coloca-se o número do MAC address, aqui ele já grava a data que foi feito, a hora, e ele coloca aqui o status, né? Aqui nesse caso foi liberado. Então essa TV aqui, quando ligar ela já vai entrar no Wi-Fi, não precisa nada. E aqui tem, no caso aqui, um usuário que foi bloqueado, no caso aqui, solicitou, vamos supor que um determinado usuário, ele posiciona lá que ele não quer receber mais nenhuma mensagem, não quer receber mais nenhuma informação sobre o BR Spot. Você vem aqui e você pode bloquear o aparelho dele e você pode bloquear esse usuário, ok? Aqui, então, seria isso. A parte de campanha. Essa parte de campanha ela é muito importante. Por quê? Porque essa parte de campanha aqui, ela faça aqui uma campanha para o Dia dos Pais. Imagina que fosse um restaurante. Então, eu posso fazer aqui uma campanha para o Dia dos Pais, convidando os pais que estão cadastrados lá no meu Wi-Fi, né, que já acessou o Wi-Fi aí de você, que tem o cadastro, fazendo uma campanha solicitando para que eles venham comemorar o Dia dos Pais no teu restaurante. Tá? Então aqui e a forma aqui ele é bem simples na realidade, né? Aqui na tela anterior, depois a hora que eu sair eu vou mostrar, ele tem um sinalzinho de mais que é para você incluir uma nova campanha, mas eu entrei em uma campanha que já está aqui feita para ficar mais fácil e mais rápida para apresentar para você. Aqui seriam os dados iniciais, seria o nome da campanha, aqui é a tua rede, aqui é os meios com os quais ela pode ser feita, por exemplo, você pode mandar através do WhatsApp, através do SMS, através de e-mail, através dessas ferramentas de marketing, vamos supor que através do Mailchimp ou através do Egoi, vamos supor que você tenha uma ferramenta de marketing, ele já possui essa integração com essas ferramentas, vamos supor que o CRM, PaperDriver, por exemplo, vamos supor que você tivesse aí com essas outras soluções aqui, mas aqui embaixo você iria colocar as configurações aqui. Então as configurações você iria colocar a data de início, né, de envio dessa campanha, você ia colocar a hora e você ia enviar até quando na realidade essa campanha iria funcionar. Aqui você coloca um e-mail para quando encerrar essa campanha, você poderá receber um resultado dessa campanha. E vamos avançar aqui para ir para a segunda etapa, que no caso aqui seria os filtros. Para quem que você quer mandar essa campanha? Então você pode
enviar essa campanha, por exemplo, pegar lá no seu cadastro as pessoas, por exemplo, eu estou aqui em setembro, mas vamos supor que você quisesse pegar as pessoas que acessaram desde o dia 30 de março de agosto. Então você colocaria aqui que você queria mandar essa campanha para esses usuários que acessaram o seu Wi-Fi nesse período. Ou você pode também enviar, por exemplo, essa campanha para aqueles usuários que já não vem ao seu negócio, por exemplo, há 3, 4, 5 meses, ou seja, desde o dia 1º de maio, por exemplo, não vem mais ao seu negócio. Então você poderia mandar para ele, convidando ele para vir ao seu negócio, coisa do tipo, né? Informando para ele que ele é importante para o seu negócio, dando a ele um presente, um brinde, algo lá que fizesse sentido para que ele viesse ao seu negócio. E com isso você vai aumentar o seu faturamento. Então, vamos supor que você pudesse aqui nesse caso falar para ele, olha, venha com mais 1, 2 amigos, e você fosse um local que tivesse um rodízio, você pudesse falar para ele, olha, você não precisaria pagar o rodízio, ou você teria aí 20% de desconto, e assim por diante. Ou então você poderia estar mandando essa campanha para os aniversariantes agora do mês de setembro, e você poderia estar mandando esses para o mês de setembro. Mas voltando lá no caso do Dia dos Pais, por exemplo, você pode selecionar aqui, como é Dia dos Pais, você pode selecionar que só quer mandar para os masculinos. Você está mandando para o Dia dos Pais, por exemplo, você pode colocar aqui que você quer somente para os adultos acima de 20 a 59 anos. Ou você pode simplesmente deixar todos e irá para todas as pessoas lá. Ok? Você pode também fazer por tipo de acesso. Se você, por exemplo, quiser mandar para quem, só para quem acessou pelo Facebook, você seleciona para quem acessou pelo Facebook. Ok? Aqui também tem uma opção aqui, vamos supor que você tivesse feito, no caso aqui do Dia dos Pais, vamos supor que você tivesse feito uma enquete, tá? Perguntando aqui no caso do Dia dos Pais, perguntando se eles iam dar presente aqui, ó. Você vai presentear seu pai no Dia dos Pais? Aí você poderia aqui, nesse caso, se tivesse feito uma enquete disso, o que você poderia fazer? Você poderia mandar essa campanha sua somente para aqueles pais com os quais disseram que iam dar presente para o seu pai. Imagina que fosse o shopping, ele poderia estar dizendo que fosse um shopping, né? Imagina que ele poderia estar mandando somente para aqueles pais que está dizendo, ou mesmo que disseram que ia dar presente, ou mesmo se fosse um restaurante, poderia estar mandando para os pais que disseram que, ou para aquelas pessoas, melhor dizendo, que disseram que iam dar um presente para o Dia dos Pais. E esse presente poderia ser vir almoçar ao seu negócio aqui. E aí você colocaria a data que você enviou essa enquete e você poderia estar, então, enviando para essas pessoas. E aqui, no caso aqui, eu vou clicar aqui para prosseguir. E vindo aqui no prosseguir, ele vai perguntar sobre qual que seria a mensagem que vai ser enviada, né? E aí, você também pode utilizar esses códigos aqui para trocar pelos dados dos usuários, né, ao enviar essa mensagem. Por exemplo, se você colocar hashtag name e fechar com hashtag, ele vai entender, ele vai pegar o primeiro nome lá do cadastro. Imagina que o Antônio Barbosa está lá, acessou o seu Wi-Fi, ele vai pegar lá. E aqui você coloca aqui qual que é o hotspot que ele acessou e aqui o link da enquete lá que foi feito. Isso aqui acaba, todas essas informações são opcionais. E aqui vamos ver como é que ficaria essa informação. Olá, name, você se conectou ao hotspot e tal, temos uma surpresa para você. Como é que ficaria a mensagem que esse usuário iria receber? Olá, Rafael, você se conectou no hotspot, no caso aqui, o hotspot é BR Wi-Fi Test, nós temos uma surpresa para você, ok? E aqui tem algumas mensagens já predefinidas que você pode já colocar aqui embaixo. Então, como nós estamos falando aí de aniversário, vamos colocar aqui essa mensagem aqui. Você pode estar colocando aqui a mensagem que você
quer colocar. Ou você coloca dessa forma, ou então você pode colocar a mensagem da forma que você achar mais conveniente aqui. Mas aqui no caso dessa mensagem eu vou deixar essa daqui. Ney, aqui não vai vir, vai no caso Antônio, parabéns, hoje é o seu grande dia e quem ganha é você. Traga 2 amigos e ganhe o seu rodízio que vai estar no BR Wi-Fi Test, vai estar o nome do teu negócio aí, ok? Então aí você poderia já estar enviando aí. Aqui eu vou avançar então para a próxima etapa. A próxima etapa é o resumo da sua campanha. Então é uma campanha que é do Dia dos Pais. O nome do cliente aqui é o BR Wi-Fi Test. Ela está sendo enviada pelo WhatsApp, que aqui já está no modelo. E aqui no caso aqui, conforme pela seleção que eu dei lá, teria 3 usuários. E aí a mensagem que esse pai iria estar recebendo, ou esse aniversariante ia estar recebendo. Ney, parabéns, hoje é seu grande dia e quem ganha é você. Traga 2 amigos e ganhe o seu rodízio. Então, essa é a mensagem que a pessoa lá estará recebendo, ok? Agora vamos então para a parte de enquete. Como eu tinha dito, lá na parte de campanha, na parte de enquete, é só clicar aqui para incluir uma nova campanha, uma nova enquete. A diferença entre a campanha e a enquete, primeiro é que a enquete ela é feita, é respondida, é feita para os usuários quando ele vai acessar o seu Wi-Fi, tá? Enquanto a campanha ela pode ser feita pelo como foi dito, pelo SMS, pode ser feito pelo WhatsApp, ela pode ser feita por e-mail, então o usuário não precisa estar acessando lá, o seu cliente não precisa estar acessando, ele pode estar na casa dele, como foi feito, ele pode estar na casa dele e ele pode estar recebendo lá a tua enquete, a tua campanha, melhor dizendo, tá? E aqui no caso da enquete, eu vou pegar aqui para uma que foi feita aqui para o dia sobre comida, por exemplo, ok? Então vamos pegar essa campanha aqui sobre comida. Tá? Vamos supor que fosse um restaurante e ele foi feito sobre comida. Então, da mesma forma que foi feita a campanha, primeiro aqui tem os dados iniciais, que vai ser o quê? O nome, digite um nome e uma descrição. O nome aqui seria comida ou qual o seu prato predileto ou alguma coisa nesse sentido. E aqui você colocaria a descrição aqui do que você está querendo. Então, vamos supor que fosse aqui saber qual o tipo de comida o usuário do seu Wi-Fi ele mais aprecia. Então, é uma descrição aqui da nossa enquete. O Wi-Fi aqui é o BR Wi-Fi Test. E aqui você iria colocar aqui o período dessa enquete. Você vai colocar a data de início, a data final dessa enquete. Aqui do lado você vai colocar se essa enquete que você está fazendo, ela vai ser respondida somente uma vez, você deixa em branco. Se você quiser que ela seja respondida várias vezes, você pode selecionar aqui e você pode vir aqui. E aqui você vai colocar de quantos em quantos dias, no caso, ou no caso aqui por semana, mês, ou por quantidade de conexões, essa pessoa irá. Esse usuário, quando acessar o seu Wi-Fi, ele vai estar respondendo esse aqui. Então, vamos supor, no caso do exemplo lá, se ele perguntando se ia dar presente para o Dia dos Pais, não tem sentido fazer mais de uma vez. Então, era deixar em branco, seria feito uma vez só. Aqui embaixo seria para exibir essa enquete no hotspot lá, né? Quando for fazer lá, já inserir ela no hotspot lá quando a pessoa for acessar o seu Wi-Fi. Essa daqui é para deixar a enquete ativa, ou seja, para ativar a enquete. Você coloca a data aqui e coloca ativo. Quando chegar a data, ela vai automaticamente já entrar em atividade e já vai ser solicitada lá para o usuário quando for acessar o seu Wi-Fi. Aqui é para que se você quer que essa resposta dessa enquete seja obrigatória ou não. Se eu clicar aqui dessa forma, ela vai ser obrigatória, ou seja, se o Antônio Barbosa, que sou eu, for acessar o seu Wi-Fi, se eu não responder a sua enquete, eu não vou acessar o seu Wi-Fi. E se eu não quiser que ela seja obrigatória, eu posso deixar ela desmarcada, ok? E aqui eu posso avançar e ir para a próxima etapa aqui, aonde eu vou fazer
o tipo de filtro, na realidade, que eu quero enviar dessa coisa. Então, vamos supor que fosse de aniversário, eu poderia estar selecionando aqui, por exemplo, vamos supor que fosse aniversariantes de setembro, eu selecionaria aqui os aniversariantes de setembro. Esse aniversariante de setembro é para os homens e mulheres, então eu deixo masculino e feminino, eu deixo o gênero em todos. Se for no estado civil, se for para todos, eu também deixo da mesma forma. Faixa etária, é para todas as faixas etárias? Ou só vou mandar para uma faixa etária específica? Então, eu faço a seleção, ok? E aqui, da mesma forma, eu clico avançar. E aqui, ele vai estar com as informações. Essa enquete, ela pode ser simples, ou seja, vai ser uma pergunta de sim ou não. Então, por exemplo, no caso, você vai dar presente para o seu pai no Dia dos Pais? É sim ou não. Então, eu não precisaria colocar de única escolha, eu posso simplesmente colocar simples. Aqui, de única escolha, eu posso colocar aqui a pergunta e eu posso fazer, aqui, desculpa, aqui é de única escolha, ele vai escolher uma dessas três. Aqui é de múltipla escolha, então ele pode escolher duas. Aqui ela é aberta. Então, por exemplo, no caso da comida aqui, eu posso deixar aberta, por exemplo, e o usuário ele vai colocar lá o prato de comida que ele mais gosta, né? E assim por diante. E aí eu posso fazer aqui também uma segunda, eu posso perguntar qual o seu restaurante favorito, e eu posso deixar aberto, ou eu posso relacionar aqui 2, 3 restaurantes, e aí fazer a pergunta para ele, por exemplo, através de uma única escolha ou assim por diante. No caso aqui, por exemplo, quando eu coloquei única escolha, ele já abriu aqui para mim poder estar colocando aí todas as perguntas que eu vou estar fazendo. No caso aqui, se eu colocar simples, ele simplesmente tira. Ok? E eu posso fazer mais perguntas. Eu tenho essas três e se eu quiser clicar mais perguntas, eu posso fazer. Só eu clicar aqui, ele vai abrir uma próxima pergunta, ok? Então, aqui ele já tem aí, você já tem toda uma parte de enquete para poder estar fazendo, ok? Vindo aqui na parte de voucher, a parte de enquete ela é muito importante. Por exemplo, imagina que o restaurante, por exemplo, ele possa fazer lá uma enquete perguntando sobre o prato que a pessoa, usuários que acessaram, que já conhecem o restaurante dele, qual que ele mais gosta. E à medida em que ele tiver esse parâmetro, ele pode verificar o prato que as pessoas mais gostam e ele pode, por exemplo, fazer um determinado dia, esse prato ser o especial do dia e mandar uma campanha para esses usuários especificamente, dando para eles um desconto para que ele venha naquele dia no seu restaurante e com isso ele aumentar o faturamento dele ali, ok? Então vem aqui agora na parte do voucher. Na parte do voucher, ele também é só clicar aqui para fazer um novo voucher, mas eu vou procurar utilizar já alguns vouchers que já estão pronto aqui. Ok? E no voucher você pode, imagina por exemplo num determinado hotel com o qual o usuário, por exemplo o hóspede, quando ele chega, ele vai acessar o Wi-Fi e ele vai ficar lá durante 5 dias, então você pode fazer um voucher, deixar já impresso na recepção e à medida que ele for fazer ali o check-in, você já dá o voucher para ele, e o voucher você vai poder definir a velocidade que ele vai acessar, você vai poder definir para ele o tempo que ele vai acessar o seu Wi-Fi, ele pode determinar aqui no caso a Panda, né, que ele vai acessar, aqui ele vai dar a validade que vai ter esse voucher, até que dia que vai ter esse voucher, né, e aqui seria a quantidade de voucher que você criou lá. Ok? Então, só para ter mais. Então, aqui, por exemplo, o modelo do voucher. Então, aqui está o código do voucher que vai ser solicitado quando for feito a autenticação. E ele já faz essa listagem aqui, né? No caso, dando aqui a data que foi criado esse voucher, né? A autenticação. No caso aqui ele não foi utilizado ainda e ele dá uma data de validade. E quando ele for utilizado, ele vai preencher os dados aqui que foi utilizado, ok? A parte de integração, essa parte é muito importante na solução BR Spot. Por quê? Porque acontece o seguinte, ela já tem
integração com todas essas ferramentas aqui, no caso, né, do Zapier, do Pluga, no caso aqui do Ebon, ele já tem aqui com todos, nessa parte de hotéis, ele já tem com SMS, ele já tem com WhatsApp, ele tem com esse CRM People Drive, People Run, com, no caso, essas ferramentas de marketing digital EGOI. Se caso vocês já têm alguma dessas ferramentas, tranquilo, ele vai estar fazendo aí, né, com o Google Analytics, com o Pixel do Facebook, né, e assim por diante, com o e-mail. Então ele já tem todos esses. Mas imagina, por exemplo, que um determinado shopping ou um determinado hotel tem lá uma solução, tem lá o seu CRM lá, e ele não consta aqui. Então, se caso ele queira fazer uma integração da solução BR Spot com o seu hotel, por exemplo, ele solicita para nós a documentação, a API da documentação, nós enviamos para ele a documentação para que ele possa solicitar ao desenvolvedor lá dele para que possa fazer a integração da solução BR Spot com o seu CRM. Ok? Então ele tem todos esses aqui. E vindo aqui já para a parte das configurações, então na parte da configuração, vamos aqui agora na parte de gerais. Nessa parte de gerais, ela é muito importante, por quê? Porque aqui, os que estão cinza, eles não estão aqui na parte do... Eu vou entrar aqui na parte fazer o acesso. Então o usuário lá, quando ele clica no QR Code ou ele localiza a rede, ele vai ser direcionado para essa tela aqui. Essa tela você poderá colocar aqui uma propaganda, você pode colocar o seu logo, você pode fazer aqui essa tela da forma que você achar melhor. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. À medida que veio essa tela, o cliente clica e ele vai para a tela de autenticação. No caso aqui, essa tela de autenticação, esse portal, ele pode ser mudado essa cor, ele pode ser colocado aqui com as cores do teu negócio. Você pode solicitar aqui, vamos supor que você não quer que ele entre pelo Google, ou você não vai utilizar o WhatsApp. Então, eu vou passar daqui a pouco como é que a gente pode desabilitar aqui o WhatsApp. Aqui também tem uma parte muito importante que é para atender o Marco Civil da Internet. E para atender a LGPD, ele, no caso do Marco Civil da Internet, se for a primeira vez que ele estiver acessando aí o seu Wi-Fi, vai ser solicitado deles um cadastro com as informações, porque o Marco Civil da Internet e a LGPD exige, na realidade, que tenha-se um cadastro das pessoas que acessam o seu Wi-Fi. E aqui tem a política de privacidade. Então, o usuário vem aqui, lê a política de privacidade, e ele escolhe se ele quer ou não acessar aí o seu Wi-Fi. E ele seleciona lá se sim ou não. E aqui, voltando aqui nessa parte, então, todos os que estão lá, vamos supor que eu não quisesse, como eu disse, não quisesse utilizar o WhatsApp. Era só eu vir aqui e desabilitar o WhatsApp, ok? No caso aqui, eu não vou desabilitar o WhatsApp, não vou desabilitar o Google, não vou desabilitar nenhum. Mas eu vou entrar aqui na parte do Facebook, que aqui tem umas particularidades que são bastante importantes. A primeira dela é, no caso, se eu desmarcar aqui, automaticamente, lá na tela de autenticação, não vai aparecer o modo do Facebook para ele fazer a autenticação, acessar o seu Wi-Fi. Mas se eu clicar aqui nessa tela, o que vai acontecer? O usuário, imagina que o João da Silva foi acessar o seu Wi-Fi e automaticamente você já configurou o teu Wi-Fi, o teu Facebook aqui embaixo. Esse código, né, é um número do ID do Facebook, vamos supor que fosse do seu negócio. Então, à medida que o João da Silva acessou o seu Wi-Fi, ele fez a autenticação, se for a primeira vez, ele vai fazer o cadastro. Se não for a primeira vez, ele vai ser automaticamente, ele pode ser direcionado, se for assim, for melhor para você, se for a tua escolha, ele pode ser direcionado para o Facebook dele, para ele fazer um check-in lá. O que é esse check-in que ele vai estar fazendo?
ele vai estar dizendo, vamos supor que eu esteja lá no Shopping Interlagos, que tem a solução BR Spot. Então, eu for acessar lá, ele vai automaticamente para o meu Facebook e lá eu vou estar informando para todos os meus amigos lá, os meus usuários, os meus amigos lá do Facebook, que eu estou no Praça da Moça ou eu estive no Praça da Moça, ok? E com isso, o que para o seu negócio isso é importante? É importante, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho mais ou menos 1000 amigos no Facebook. Então, vai para esses 1000 amigos do Facebook essa publicidade do seu negócio, tá? Isso vai automaticamente, vai ser praticamente obrigado, ele vai para lá direto. Se eu clicar nessa segunda opção, ele já vai receber, ali o João da Silva, ele vai receber, quando ele acessar o seu Wi-Fi, ele vai receber duas opções. Uma dele fazer o check-in, outra dele não fazer o check-in. Então, ele vai fazer o check-in se ele quiser ou não. Ok? E aqui também eu vou, como eu disse que você colocaria o número do ID aqui, como é que ele vai ser colocado, vai colocar o número do ID do seu negócio aqui. Quando você clica aqui nesse link, ele vem aqui, ele vai pedir para você pegar lá no seu Facebook os dados do seu Facebook. Eu vou pegar aqui no caso, tá, do shopping Plaza Itu, que também tem a solução BR Spot. À medida em que eu coloco ali os dados do Facebook, né, eu clico aqui, ele vai automaticamente já trazer o número do Facebook, número de ID, né, número de identificação do Facebook. À medida que eu clico em copiar, ele já vai copiar e eu venho aqui, vamos supor que aqui tivesse nada, eu simplesmente venho aqui e copio. Então, quando eu copio, ele automaticamente, eu venho aqui depois de salvo, ele já vai salvar esse número e automaticamente já vai direcionar para lá, ok? Mas vamos supor que caso eu não queira mandar nada no Facebook, ok? E eu queira mandar aqui do Instagram, então eu venho aqui e coloco o Instagram do seu negócio. Eu posso colocar aqui também, por exemplo, no caso de um restaurante, eu posso estar colocando aqui o link do seu cardápio. Vamos supor que você já tem aí um cardápio digital. Eu posso estar colocando o link que vai diretamente direcionar esse cliente que está no seu restaurante direto para o seu restaurante, direto para o seu cardápio, tá? E também, aí através disso, você já poderá, o próprio cliente, ele já poderá já fazer a escolha ali do que ele está do que ele vai comer, do que ele vai beber. E se for um cadastro interativo, ou seja, se ele já tiver condições de fazer a escolha ali do que ele quer comer e do que ele quer beber, ele já pode fazer essa escolha do que ele quer comer e quer beber, e ele já pode estar finalizando isso, inclusive indo para a cozinha, para já fazer a comida e já ser servido ali a bebida com a qual ele está solicitando, ok? Então isso você pode também já ter ali, poder estar fazendo aí, ok? Então, e vindo aqui nessa parte, nós vamos agora para uma outra parte também que é muito importante, que eu já falei lá, mas eu vou repassar aqui para você saber na plataforma, na solução, aonde é que você vê o cadastro de usuário. Aqui eu tinha visto lá, mas era na parte da academia. Aqui eu estou vendo aonde eu posso tá habilitando ou desabilitando. Por exemplo, esse campo é um campo obrigatório, eu não posso estar desabilitando ele, ok? Mas nos outros eu posso estar habilitando e eu posso colocar eles como obrigatório ou não, ok? Então, se para mim, por exemplo, se o número do celular não fosse interessante, eu poderia estar deixando ele desmarcado. Vamos supor o endereço. Vamos supor que o endereço não seria necessário para mim, então simplesmente eu deixo desmarcado. Ok? Mas aqui também tem uma outra particularidade que é muito bacana. Qual que é? Eu posso, por exemplo, separando aqui, eu posso estar colocando, por exemplo, o nome no primeiro acesso, o nome, celular, e-mail, data do nascimento e gênero sendo no primeiro acesso. No segundo acesso, eu posso estar colocando estado civil, CPF e passaporte, eu posso estar colocando aqui no segundo acesso, ou seja, a segunda vez
que o usuário, o meu cliente, for acessar o meu Wi-Fi. E aqui eu posso colocar o e-mail, o endereço no terceiro acesso. E aqui eu tinha falado com relação à questão de validar o domínio, né, ou não, e aqui eu tinha falado com relação à questão de validar o número do celular. Só que o número do celular, como eu disse, ele pode ser feito por SMS ou pelo WhatsApp, mas há a necessidade de contratar, se for pelo SMS, os créditos, e se for pelo WhatsApp, contratar a licença. São valores pequenos, mas é importante ressaltar essa informação. Vindo aqui para baixo, ele, além de todos esses campos, ele traz opcionalmente você a opção de mais 3 campos que você poderá personalizar. Então, por exemplo, eu poderia, imagina que fosse no meu restaurante e eu quisesse saber, não quisesse mandar através da enquete, mas eu quisesse, logo quando o usuário acessar o meu Wi-Fi, eu quisesse saber dele qual a comida favorita lá dele. Então, eu simplesmente poderia solicitar aqui. E da mesma forma, como foi dito antes, ele pode ser feito através de uma simples escolha, através de uma única escolha, multi-escolha, ou pode ser aberta, ok? E ele pode vir aqui, por exemplo, na segunda, ele pode dizer aqui, perguntando, por exemplo, se ele gosta de vinho ou não, tá? E se ele gosta, ou então, e aqui na terceira, por exemplo, poderia estar perguntando se ele gosta de vinho tinto ou se ele gosta de vinho branco, por exemplo. Poderia, citando aqui um exemplo. Ou, se fosse um restaurante também, ele poderia perguntar aqui qual o time do coração dessa pessoa, né? E aí ele poderia, vamos supor que ele gostasse de, numa final, por exemplo, vamos supor que ele coloque aqui, pega as pessoas que são corintiano, ou que são palmeirense, ou que são santista, mas vai ter uma final, por exemplo, do time do São Paulo. Ele pode mandar uma enquete, né, uma campanha somente para aqueles usuários que são, no caso aqui, são paulinos, para que ele vir comemorar aí, vir assistir, né, o jogo da final do São Paulo no seu restaurante lá. E aí ele daria um chopp, daria ali uma cerveja, ou daria uma caipirinha, daria algo ali, ou daria um desconto e assim por diante, ok? Então, isso aqui, você tem mais esses 3 campos. Vindo aqui para frente, você tem também o parâmetro dos usuários. Nesse parâmetro dos usuários, você tem o parâmetro aqui, o parâmetro normal, com o qual você pode estar fazendo aqui, por exemplo, vamos supor que fosse um shopping e que lá tem uma loja do Burger King, por exemplo, e eles têm lá tem uma página que é onde tem ali os lanches que estão com promoções, ou ele tem os cupons de promoções. Então, o shopping poderia fazer lá com esse parceiro lá, com essa loja da Burger King, fazer com eles lá um contrato lá de publicidade, e eles poderiam estar direcionando aqui os usuários, quando fizerem o acesso ao Wi-Fi, ser direcionado para essa página aqui, como também poderia ser direcionado aqui também para o cardápio, coisa do tipo. E pode ser direcionado também para o Facebook do teu negócio. Agora, eu falei lá do Facebook e agora aqui também eu estou falando do Facebook. Aqui, lá, iria direcionar para o Facebook do usuário fazer um check-in uma publicidade do seu negócio no Facebook dele. Aqui não, aqui vai fazer com que o Antônio Barbosa, ao acessar o seu Wi-Fi, ele seja direcionado para o seu Facebook, para o seu Instagram, ou então, se você quiser mandar uma mensagem para o Barbosa, assim, por exemplo, que ele acessar o Wi-Fi, por exemplo, seja bem-vindo ao restaurante tal, ou seja bem-vindo ao shopping tal, vá a loja XY, no caso do shopping, que lá está tendo uma promoção tal, você já poderia colocar aqui. Aqui você vai colocar o número do WhatsApp que vai estar direcionando essa mensagem aqui, a pessoa vai estar recebendo. E vindo aqui para baixo, você também tem a possibilidade de colocar aqui restrições de tempo, de limite de uso diário do seu Wi-Fi, né? Então você pode colocar aqui a quantidade de dias que você acha que é interessante, né?
ou melhor, a quantidade, desculpa, você pode colocar aqui a quantidade de horas que o Antônio Barbosa, ao acessar o seu Wi-Fi, quanto tempo ele vai acessar. Aqui no caso está 5 horas, então ele vai acessar durante 5 horas. E você também pode colocar um limite de download. Por exemplo, aqui eu coloquei 30 MB. Então, o usuário lá, o João da Silva, por exemplo, ele acessou o seu Wi-Fi, ele vai ter 5 horas ou 30 megas. O que vencer primeiro, ele vai ser bloqueado, ele não vai acessar mais naquele dia, ele só vai poder acessar no dia seguinte. Aqui também ele vai poder estar exibindo lá o tempo de conexão no seu hotspot. E aqui ele vai poder ativar aí a avaliação do seu restaurante, ok? E só para que vocês tenham essas informações, eu vou entrar aqui no pré-venda e ele vai estar aqui, por exemplo, quando esse QR Code, se apontar a cama aqui para o QR Code, ele já vai ser direcionado para lá. Então ele veio aqui, apareceu a publicidade, que depois eu vou estar falando mais, e automaticamente ele virá para cá. Essa informação seja bem-vindo, você pode estar mudando, você pode estar colocando o seu logo aqui, você pode estar mudando essas cores, mudando as cores que estão escritas aqui, você pode estar tirando, como já foi dito, né? Você pode também tirar aqui esse termo de privacidade, só que isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente, também não é conveniente fazer isso, a gente vai estar falando um pouco para frente, né? Então, essas são as informações aí do perfil. Vamos aqui para privacidade e consentimento, que é exatamente o que eu estava falando. Normalmente, pede-se para deixar aqui nessa parte, que é o recomendado, que ele vai solicitar para que o aceite, para que as pessoas aceitem o cookie no seu equipamento lá, e também na parte aqui da política de privacidade, também ele já deixe lá o termo de aceite, isso para atender a legislação da LGPD. Não é recomendado deixar com a opção dessa forma, porque se deixar ao selecionar esta opção, declaro estar ciente de que não estou em conformidade com a lei da LGPD. Por quê? Não vai gravar, a pessoa não vai deixar uma autorização lá de que você possa mandar para ele, por exemplo, para fazer uma campanha, você pode mandar para ele um e-mail, você pode mandar um WhatsApp para ele. E ele colocando aqui, ele está dando essa permissão para você. Então, se amanhã, por exemplo, ele falar, olha, eu não autorizei você a enviar para mim um e-mail perguntando para mim que tipo de comida que eu gosto, você tem aqui como provar que na data X, ele fez sim a autorização para que você fez, através dessa autorização, quando ele fez a conexão lá. Aqui vem a parte que vai ter aí moedas, né? Que vão ter aqui a parte do país que você pode selecionar, né? No caso da moeda estão aqui, né? E você pode também, em termos de língua, aqui você pode estar selecionando. E vindo aqui para frente, tem o horário de funcionamento. Se caso você quiser, você pode deixar em branco aqui com 0, ele vai deixar 24 horas. Mas você pode colocar aqui, por exemplo, se você quisesse que as pessoas acessassem, por exemplo, imagina um shopping que ele abre às 10 horas de domingo. Então ele poderia estar colocando aqui 10 horas no domingo, ele poderia estar colocando 10 horas na segunda, e ele vai, à medida em que ele clica aqui, ele vai poder colocar aqui a hora de início e vai poder colocar aqui que hora que ele vai terminar aí no dia, tá? Ele vai colocar aqui que dia que vai iniciar e que hora que vai terminar. Então ele pode colocar aqui que no domingo das 10 até as 23 horas, por exemplo, até as 22. E ele vai dizer que é todo domingo, é todo dia, então ele vai poder estar fazendo. À medida que ele salva, o sistema já vai estar assumindo essa informação. Ok? Então, vindo aqui agora para a próxima etapa, no caso aqui vindo aqui na parte do modelo de hotspot, ele vai estar falando aqui sobre os modelos de hotspot. São 4 modelos de hotspot, né? Ele vai estar aqui apresentando aqui os modelos de hotspot, com o qual você pode estar apresentando primeiro aqui uma foto padrão, que é o que está
no momento, né, que a gente já viu, que é aquela tela do açaí, tá? E também poderia para mudar isso daqui, para que você possa estar mudando, é simples, é só clicar aqui, tá? Ele já vai abrir a tela, que você pode estar colocando um logo, por exemplo, vamos supor que você quisesse colocar ali o logo da empresa, você pode colocar, ou colocar uma imagem que você já tem pronta para colocar ali, ou uma mensagem, você já pode, é simplesmente selecionar o arquivo, ele já vai trazer e automaticamente ele já vai trazer daqui. Você pode utilizar, né, também aqui uma imagem, você pode vir aqui, ou você pode ter ela já pronta, ou você pode vir aqui e aqui já tem várias pontas. Aqui tem algumas mais recentes que foram criadas, mas tem, vamos supor que for aqui no um restaurante, então ele já vai ter aqui várias imagens que você pode estar utilizando para publicidade aí do teu restaurante, coisa do tipo. E para fazer aí a inclusão, ela é bem simples. Então, vamos supor que eu quisesse fazer aí, fosse de pizza, por exemplo. É só eu clicar aqui, ele já vai automaticamente já trazer lá e salvar lá para ser colocado, ok? Então, ele é bem simples aí para se fazer. Então, eu vou voltar aqui. E aí, à medida que eu clico aqui salvar, à medida que eu seleciono lá e salvo, ele já vai automaticamente aqui embaixo, ele clica aqui, seleciona e salva aqui. No caso eu tinha selecionado essa, por exemplo, vamos supor que eu queira aqui colocar essa imagem aqui de vinho. Então eu selecionei ela, eu venho aqui e salvo, automaticamente ele já vai trazer, à medida que eu venho aqui salvo aqui, ele já vai, aqui ele vai trazer primeiro somente uma visão para mim, como é que vai ficar. E aí para mim colocar essa imagem lá, é só eu clicar aqui, salvar, vocês vão ver daqui a pouco que ela já vai estar lá. Se eu entrar aqui agora, vocês já vão ver rapidamente em que ela já estará lá essa imagem aqui. E todos os que forem acessar o seu Wi-Fi irá ver essa imagem, ok? E lembrando que ela já vem marcando aqui, ó, a quantidade, o tamanho, a imagem, a quantidade de pixel, ele já vem marcando o formato que tem, o máximo aqui em termos de kilobytes, ok? Então, e aqui foi utilizado na galeria, mas você pode estar utilizando uma imagem, como já foi dito aqui é o logo, mas você pode estar utilizando uma imagem, é só clicar aqui, ele já vai buscar esse arquivo lá no seu HD e assim por diante. E lembrando que essa imagem, você tem que fazer ela para dispositivos móveis e para imagem para computador, ok? Você tem que configurar as duas para que quando for acessar com o dispositivo móvel, ela aparece, porque são diferentes. Ó. Você pode verificar que a quantidade de pixels são diferentes para o celular, para a quantidade de pixels para o computador, ok? Então vamos agora para uma outra forma aqui de acesso com relação ao modelo de hotspot, tá? Então vamos aqui agora para a parte de slide. Slide você pode fazer aqui até 10 slides você vai poder colocar, tá? E da mesma forma que foi colocado aquele outro, você pode estar utilizando aqui até 10 slides. Então, bom, aqui, tá vendo? Ele está apresentando aqui como se fosse um modelo. Você pode selecionar aí 10 imagens, você pode utilizar. E esse tempo que ele para aqui, você que pode determinar esse tempo, mais ou menos. E você pode também passar essas imagens numa sequência, ou você pode colocar elas randomicamente, ou seja, aleatoriamente. E quando o cliente clicar aqui, automaticamente ele já vai para a tela de autenticação, ok? Tem também a opção de portfólio, né? A parte de portfólio irá apresentar aqui um portfólio aí, imagina que seja um restaurante, ou pega a Besni, por exemplo, ela poderia estar fazendo aqui, colocando aqui as bolsas, colocando aqui os produtos que eles têm lá. E aqui no caso, por exemplo, fosse um restaurante, por exemplo, uma lanchonete ou um bar, ele pode estar colocando aqui
né, essas informações. E à medida que o cliente clicar aqui, ele vai automaticamente da mesma forma. E para inserir esses dados, tá? É só clicar aqui, ele vai automaticamente abrir aqui a tela onde você vai. Aqui a imagem que você pode, a mensagem que você pode colocar aqui, no caso foi colocado só bem-vindo, né? Mas você pode colocar outra mensagem aqui que você quiser. E aqui ele está dizendo, veja o nosso cardápio, né? E aqui você vai fazer o cadastro do grupo, no caso de bebida, comida, né? Ou seja, pratos, sucos, vinhos e assim por diante. E aqui você vai cadastrar os itens, tá? E à medida que você cadastra, ele já vai saindo aqui do lado, ok? Então, você pode já estar fazendo aí o teu modelo de hotspot. O outro aqui, no caso dos slides, é a mesma coisa, tá? Você vai poder estar colocando aqui as imagens da galeria ou fazer a imagem. E você vai colocar a imagem, por exemplo, aqui a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3, 4. Você vai colocar quantas imagens você quiser, até o máximo de 10 imagens. E à medida que você fez, e não lembrando sempre que você tem que fazer para a parte de dispositivo móvel e para a parte de dispositivo em termos de computador. E à medida que você salva, ele já vai aceitar, já vai aparecer lá para os usuários quando acessarem. E aqui, no caso, ele está mostrando para mim o que é que está configurado lá hoje. Então, se eu salvar aqui, é o que está configurado hoje. São esses daqui que estão sendo configurados hoje lá. Ok? Aqui é o tempo de segundos que vai parar a imagem lá, que está parando a imagem, no caso aqui foi selecionado 2 segundos, eu posso colocar o tempo que eu achar mais interessante aqui, ok? E aqui para baixo, né, você pode separar, voltando lá, você tem ainda a opção de vídeo, tá? Você tem ainda a opção de colocar vídeo, tá? Você pode configurar aqui os vídeos da mesma forma, ele vai estar informando aqui os vídeos, você vai buscar lá o vídeo que você fez, né? E aqui ele vai estar dando aí tamanho do vídeo, formato do vídeo, resolução, ele está dando todas as informações aí para que você possa colocar o seu vídeo aqui para que seja publicado. E aí ele está dizendo aqui que dispositivo Apple, no caso com iOS inferior a 10, né, a versão 10, ele não suporta vídeo nos navegadores embarcados. Então, ele está dando aqui algumas informações. Caso acontecer isso, ele já está dando a informação que não, nesse caso específico não funcionaria, não pelo sistema, mas pela limitação lá de recursos no dispositivo. Vindo aqui para usuários de acesso, aqui seria, no caso, pessoal da área de TI, pessoal da área de marketing, são pessoas internas que vão fazer o cadastro para acessar aqui essa solução. Aqui tem um perfil de conexão, você pode estar criando perfis de conexão. Aqui no caso, por exemplo, foi criado um perfil de conexão que são 300 MB. Então ele está dizendo aqui que se quiser utilizar esse perfil, você pode acessar até 12 horas, é o tempo que você vai poder acessar até 300 MB e você vai poder utilizar até 3 dispositivos, ou seja, você pode utilizar aí 2 celulares, um computador, ou um tablet, um computador e o outro e assim por diante. E para alterar, no caso, para você criar, é fácil, é só você vir aqui e você pode selecionar aqui, no caso aqui contigo de mega. Se eu quiser, na realidade, alterar aqui, não quiser mais que seja por 300 mega, eu posso colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 200 mega. Então, configurei aqui para 200 mega, eu posso chegar aqui no dispositivo, eu posso definir aqui que é 200, que é 2, a hora aqui, se eu quiser alterar, eu coloco aqui que é 5 horas e eu venho aqui e salvo automaticamente nessa configuração. Agora ele já não vai mais conseguir aqueles parâmetros, já vão ser utilizados esse parâmetro aqui, ok? Então, vindo aqui na parte de perfil de usuários de conexão, também eu posso criar um perfil aqui, por exemplo, para diretores, para funcionários, para visitantes. Então, vamos supor
que eu tenho aqui, por exemplo, de visitante, ele pode acessar até 300 MB. Ele aqui, usuários nesse perfil, no caso aqui, eu posso selecionar quais são os visitantes que eu queira colocar nesse perfil, né? Se vamos supor que eu quisesse mandar para determinados os visitantes aqui, então eu posso estar selecionando aqui e estar colocando. E vamos agora na parte de relatórios. Na parte de relatórios são muito bacanas, porque aqui ele pode ser liberado aqui em torno de uns 16 a 17 relatórios diferentes. Então aqui tem um relatório, por exemplo, de aniversariante do mês. Então eu posso entrar aqui no aniversariante do mês e no aniversariante do mês eu posso selecionar quais são os que eu quero. Se eu quisesse, por exemplo, somente que fosse listado somente os que fazem aniversário no mês de janeiro, no mês de setembro, melhor dizendo. Então ele iria listar. Se eu quisesse só as mulheres que fazem aniversário, né, o gênero aqui, se eu quisesse selecionar só o sexo feminino que faz aniversário em setembro, eu poderia estar selecionando as mulheres de 20 a 59 anos. Então, eu posso estar fazendo isso. Aqui na parte de auditoria, e lembrando que essa exibição eu posso fazer ele aqui em tela, ele vai listar aqui na tela esses usuários, como ele pode gerar também através de relatório de XLS, através do Excel. Aqui a parte de auditoria é uma parte de que são os usuários da área de TI, os usuários da área de marketing, por exemplo, que acessaram a solução e fizeram alteração. Por exemplo, eu estou fazendo umas alterações, então se eu listar aqui no dia de hoje, por exemplo, iria sair aí que eu fiz o acesso e eu fiz alterações aí no sistema, se eu fiz alguma alteração. A avaliação do local, então eu posso listar aqui todos, vocês lembram da avaliação do local, através de estrela, através de informação, eu posso listar através daqui, né, pegando aqui o hotspot, pegando da data X até a data Y e saber quem foi, o que eles disseram daquela avaliação que eu solicitei. Por exemplo, se eu solicitei do Wi-Fi, se eu solicitei do local, do atendimento, o que foi, eu venho aqui. E se eu quiser também saber somente o que as mulheres acharam, o que os homens acharam, ou por faixa etária eu posso solicitar. A parte de campanha, a mesma coisa. Então, eu fiz uma determinada campanha lá. Eu posso entrar aqui e procurar saber, no caso aqui, vamos supor que eu tivesse feito aqui a campanha do Dia dos Namorados. Então, eu poderia entrar aqui e pedir para exibir aqui a campanha do Dia dos Namorados. Então, vamos supor aqui, eu entrei aqui era uma plataforma só de teste, então, duas pessoas, na realidade, né, duas mulheres responderam aqui com relação à questão disso, ok? A parte de conexão, a mesma coisa. Ele vai listar aqui a parte de conexões, né? Ele vai listar aqui, tanto na tela quanto exportar para relatório, coisa do tipo, ele vai listar o usuário, a data que ele acessou, qual a hora que ele iniciou, que hora que ele terminou. Ele vai listar todas essas informações. Vindo aqui na parte de enquete, a mesma coisa, ele vai listar a parte das enquetes. Vamos supor que você tenha feito aí uma enquete, por exemplo, no Dia dos Pais. Então, à medida que você clica aqui, ele vai listar para você o que deu aquela listagem aí para o Dia dos Pais. Referente à política de privacidade, resultado de marketing, ele vai poder também listar aqui também, né? Ele vai listar as informações aqui, no caso que foi solicitada. No caso aqui, indo para baixo, na parte de reconquista, essa parte de reconquista também ela é muito bacana, que essa parte de reconquista, imagine que um usuário não vem no seu negócio desde 1º de maio, por exemplo, então você pode fazer aqui uma campanha, né? Um usuário aqui que não vem aqui desde o dia 12 de maio, por exemplo, então você viria aqui e colocaria aqui o mês de maio, você colocaria aqui no dia 1º, né? Então ele vai listar, eu quero saber só todas as mulheres que não vêm desde maio, então eu seleciono aqui desde maio e ele vai trazer para mim desde maio quem não vem no meu negócio. Resumo automático, como eu disse lá, você pode listar todos o que você fez lá de resumo.
tempo médio de uso. Ele também grava o tempo médio de uso, ele pode listar aqui o tempo médio de uso dos usuários, ele pode colocar aqui os tipos de dispositivo, por onde que eles acessaram. Eles acessaram pelo SMS, eles acessaram pelo Facebook, pelo LinkedIn, por onde que eles acessaram. A timeline do usuário é a relação dos usuários, a relação, por exemplo, no caso do Barbosa, por exemplo, quantas vezes o Barbosa acessou, que dia que ele acessou, quanto tempo ele ficou acessando e assim por diante. Essas informações também são muito importantes aí para a parte aí da LGPD, para a parte aí do Marco Civil da internet. E usuários cadastrados, a mesma coisa, ele vai listar os usuários cadastrados e você pode fazer também um filtro de quais são os usuários que você está querendo aí. Você pode colocar por data por exemplo, pegar os usuários que acessaram no mês de julho, por exemplo, você coloca aqui do dia 1º ao dia 30 de julho e você vai saber. Você quer saber as mulheres que acessaram, os homens, ou e por estado civil, por faixa etária e assim por diante. Então você pode solicitar. Aqui tem usuários mais frequentes também. Você pode listar numa ordem crescente os usuários mais frequentes. Então ele vai listar dos que mais acessaram para os que menos acessaram. Então automaticamente você tem também ali os que menos acessaram, porque eles vão ficar no fim da lista. E por último aqui, os vouchers, como eu disse, você pode fazer 50 vouchers, imagina lá no hotel que eu dei o exemplo, tem 50 vouchers, então você quer saber no dia de hoje quantos vouchers ainda tem disponível ali para você saber se você precisa fazer mais ou não, você tem condições de saber. E você quiser saber quantos já foram utilizados, de que forma foram utilizados, ele também guarda um status disso. Ele diz quando é que foi utilizado e tempo que foi utilizado e assim por diante. Ok? Essa é para sairmos da solução BR Spot, clicar aqui no Logout e automaticamente ele já desconecta, já sai fora da solução BR Spot.